regra. Vamos lá, responda, doutor Silvio, por favor. Essa resposta, que eu acho que essa resposta pode ser dúvida, pode tirar dúvida de muita gente. Como eu disse aqui na palestra, né, a Prefeitura não definiu modelo, nem relação de itens mínimos que deverão ser verificados. Na verdade, a Prefeitura entende que isso é de responsabilidade, tá, e decisão do profissional contratado. Ele é que vai decidir por onde é que ele tem que passar para concluir o quê? Ele tem que atestar o quê? O que a lei fala que ele tem que atestar? As condições de uso, de adequação, de conservação, estabilidade e segurança. Vou chegar lá. Chego lá, deixa eu chegar lá. Bom, é isso que ele tem que atestar. Conservação, estabilidade e segurança. O que ele imaginar que deverá verificar para atestar isso, é o que ele vai verificar. Não existe uma regra pré-concebida, não existe um modelo, não existe uma receita. Isso é competência do profissional, ele é que tem que decidir, porque ele é que vai ter que responder no futuro, se houver algum questionamento, por que ele utilizou este ou aquele método. Isso é uma decisão particular dele, ele é um profissional competente, ele é formado, ele recebe por aquilo. Tá? Então, para isso ficar bem claro, né, porque vira e mexe a gente volta a falar sobre modelos e itens, e não é da competência da Prefeitura, pelo menos ela não entendeu até agora que fosse da sua competência definir isto. Nem escopo mínimo, nem máximo, nem obrigatório, nada disso. Tá? Até agora não existe intenção, eu acho pouco provável que isto vá acontecer. Tá? Mas é o que existe hoje. E para complementar um bocadinho essa pergunta, embora não esteja lá, né, foi falado aqui a respeito das concessionárias, SEG, Light, SEDAI. Nenhuma dessas concessionárias, que eu saiba, examina a instalação dentro do prédio. Quer dizer, pelo menos a SEG, né, a SEDAI só examina do lado de fora, né, só a ligação. Né? A SEDAI? Também vocês aprovam lá? Então ótimo, então vocês já sabem a quem veio e vocês vão procurar esse checklist lá, porque a Prefeitura não faz nada disso, a Prefeitura não examina nenhuma instalação predial. Isso é sempre de responsabilidade do executor da obra. Né? Ela nunca examinou instalação. Né? Se você for pegar os prédios antigos, bem antigos mesmo, assim, da década de 60, né, até 76, naquela época se juntava na Prefeitura o projeto estrutural. Se você tiver um processo antigo, você pode ver isso. Mas desde 76 para cá, que nem o projeto estrutural é juntado mais, fica anexo. Ele, na verdade, passou tudo isso à responsabilidade do profissional. Sabe? E continua assim, a autovistoria não inventou isto. Isso já é uma prática, essa é a responsabilidade. A gente não mudou nada com a autovistoria. Você vai numa pessoa que entenda de gás, né? Por exemplo, olha só, se você for fazer uma vistoria, né, como ela falou, vou ver o elevador, mas eu sei que tem lá um procedimento de elevador, que é um procedimento até com um tempo diferente. Bom, será que no meu laudo eu posso citar a existência dessa aprovação do elevador? Se eu entender que posso, no meu laudo eu vou escrever, olha, quantos elevadores, existe um atestado da firma tal, onde está atestado a adequação dos elevadores, com validade até tal. E cito isso, e aí eu não examinei isso, eu citei. Posso fazer a mesma coisa contra pânico, segurança. Existe também um procedimento separado no Corpo de Bombeiro, que também tem uma outra periodicidade também. Posso citar isso se ele tiver. Eu posso fazer diversas formas, mas quem decide, se não tiver nada, você vai ter que fazer tudo, imagino, né, para você poder atestar. Sim, é isso mesmo. Oi, senhores. Mas é exatamente isso. Você está perguntando uma coisa que você sabe a resposta. Se não tiver nada, você vai ter que fazer tudo. Olha se você só, achar que você deve entrar na casa de alguém para ver a estrutura, porque as pessoas falam de casa, de apartamento, e estão tratando apenas da propriedade daquela unidade, mas esquecem que a estrutura do prédio é parte comum. Em parte comum é de responsabilidade de todos, inclusive do síndico, não é propriedade de ninguém, é propriedade de todos. Tá, então é um pouco diferente, essas coisas têm que mudar, essa relação tem que mudar, né? Não entra na minha casa, não, olha, infelizmente passa uma viga pela sua casa, e essa viga aí é de todo mundo, então eu vou entrar sim, não vai? Então vamos para a justiça, sei lá, enfim, isso tudo vai ter que ser feito, esse é um trabalho novo, nós não temos todas as respostas, assim como a gente está começando agora, vocês também estão começando, a gente tem algumas respostas, e tem muita coisa que a gente imagina. Outras vão ter que ser construídas no dia a dia, não tem jeito. Mas eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter muito mais a nos informar, sacou? Do que nós a vocês, porque vai caber a vocês a realização dessa prática.
Senhores, olha só. A sugestão é a do Zé Schipper aqui do lado. A gente deve respeitar, tá? No nosso entendimento aqui, quem formulou as perguntas por escrito. Posteriormente, quem não o fez, terá vez. Então, a gente não está tirando a palavra de ninguém. Mas eu acho que é justo para com o colega que formulou a sua pergunta por escrito que ele tenha prioridade. Tá? Então, por favor, não se manifestem até que as perguntas, mesmo que os senhores tenham dúvida, os senhores escrevam suas dúvidas e a gente está lendo aqui a respeito, mas a gente precisa respeitar os colegas que fizeram seus questionamentos por escrito. Eu vou passar aqui para o Veronese, que ele pediu para fazer uma complementação. E volto a dizer, por favor, não interrompam e nem façam novas perguntas. E que a mesa também se atenha e respeite a prioridade daqueles que formularam seus questionamentos por escrito. É mais democrático e é respeitoso para com os colegas. Obrigada. Então, eu queria fazer uma outra sugestão à mesa. Essas perguntas que foram endereçadas a pessoas que não estão mais aqui, que fossem encaminhadas para elas, para a gente não perder tempo também. Tá? Que pelo dado da hora, tem o seguinte, vamos imaginar aqui que você vai fazer a vistoria, mas vamos nos reportar lá atrás, na construção do prédio. Quando o prédio foi construído, tinha só engenheiros civis ou... Quando teve o elevador, teve um responsável que era um engenheiro mecânico, teve um responsável. Da mesma forma como isso existiu no passado, isso tem que permanecer, porque você vai revistoriar, vai acompanhar, vai fazer o quê? O que é a autovistoria? Entendam bem, o mundo continua. O que existe de novo chama-se autovistoria. A autovistoria é manutenção preditiva, manutenção corretiva. Se você fizer uma obra de retrofit, eu vou trocar o elevador. Você tem que entrar lá na Rio Luz, entrar com um processo, fazer tudo de novo. Se for mudar a água, agora vamos mudar, vamos individualizar a distribuição no prédio. Está aqui um colega que é da SEDAI, vai ter que fazer um projeto. Ou não, ou a SEDAI vai aceitar de um relógio passar para 200, vai ser a mesma coisa. Não. Da mesma forma, a prefeitura, se você aumenta a sua área, a prefeitura vai lá fazer o quê? Medir a sua área. A SEG mede o seu gás, a SEDAI mede a sua água e a prefeitura tem uma relação com você que é medir o seu IPTU. É isso. Respondi a sua pergunta de forma clara e evidente. Se tiver necessidade de corresponsáveis, haverá corresponsáveis. É isso. Sabe? Agora, a dimensão disso, do risco, é você quem dita que está determinando a vistoria, tá certo? Não é o síndico, não é... O laudo vai ser publicado para a Assembleia. Senhores, de acordo com continuidade. E eu também, só um minuto, queria dar uma sugestão, que nós filtrássemos um pouco isso, porque as 150 perguntas... Quem não está presente, a gente vai mandar por escrito, conforme... Até amanhã também. Conforme a sugestão do Silvio, tá? Para o Veronese, pergunta do Sérgio Roberto, da Rezende Andrade. A abrangência do laudo de autovistoria, quando o móvel possui elevador, é a mesma coisa. Quando possui elevador, você tem que ter a assinatura de um engenheiro mecânico. Paulo Sérgio Pinto, da Projecom, para o Silvio. Pode um PI de gás, tudo repetido, eu acho que eu peguei errado aqui. Marcelo Siqueira, para o Silvio. Após a emissão do laudo de inspeção, a empresa ou os responsáveis técnicos deverão comparecer à fiscalização para quaisquer manutenção de obras futuras no edifício,
inspecionado dentro do período de 5 em 5 anos. É voltada para o Silvio Coelho, tá? Deixa eu ver se eu entendi. Quer que eu repita? Não, eu vou repetir aqui, é o que está escrito. Não vou deixar, eu que estou conduzindo o debate. Após a emissão do laudo de inspeção, a empresa ou os responsáveis técnicos deverão comparecer à fiscalização pessoalmente para a manutenção de obras futuras no edifício inspecionado dentro do período de 5 em 5 anos? Não tem essa obrigatoriedade na lei. Na verdade, isso vai ser um contrato a ser firmado ou não, né, entre a pessoa que fez a vistoria técnica e o condomínio. Isso é uma relação entre particulares, né? Como é que vai ser feito isso no futuro, né? Cada um vai determinar a forma, né? Pode ser que seja contratada a mesma firma, pode ser que não seja contratado, enfim, isso a gente não tem competência para ingerir. Agora a pergunta do José Marcos Bressani, engenheiro eletricista, para o arquiteto Silvio Coelho Oliveira. Lei estadual, se não tiver, de repente é de interesse, né? Lei Estadual 6.400, artigo 3º. As prefeituras elaborarão o modelo de laudo técnico da vistoria predial. Pergunta: a Prefeitura da Cidade do Rio seguirá o que estabelece a lei? Quando será disponibilizado o modelo do laudo de vistoria prévia? 2. A Lei Estadual 6.400, artigo 1º, impõe auto-vistoria decenal para edificações com menos de 25 anos. Já a Lei Municipal 126/2003 impõe frequência quinquenal. Juridicamente, pode uma lei municipal ser mais rigorosa que a lei estadual? A Prefeitura entendeu que sim. Entendeu que sim, porque lá dos últimos artigos da lei estadual, ela remete a uma regulamentação pelos municípios. Então, a Prefeitura regulamentou da forma que achava que era melhor, que é daquela forma como está publicada a lei municipal. Tá? Então, é quinquenal, sim, tá? Independente da idade das edificações, até porque ela é mais restritiva do que a lei estadual. Talvez houvesse alguma diferença jurídica se nós permitíssemos mais do que a lei que nós estaríamos regulamentando, mas o contrário não. Quando você tem uma lei maior que carece de regulamentação, a regulamentação não pode permitir mais do que essa lei maior. Ela pode, no máximo, restringir mais ainda. Tá? Bom, quanto ao laudo, né, como eu disse, a Prefeitura não vai fazer laudo. Ela não fez, inclusive, né, que não vai fazer. Na regulamentação da lei estadual, que é a lei municipal, ela não se propôs a fazer laudo, como eu já falei, nem itens mínimos obrigatórios, enfim, nada disso. Senhores, são 4h35 agora. O evento está previsto para terminar às 8h. A gente já pediu o nosso pessoal de apoio aí para passar novos papéis para vocês formularem ou novas perguntas ou complementação das perguntas já feitas, para a gente tentar, pelo menos, respeitar o colega que já formulou a pergunta por escrito. Ao Silvio Coelho Oliveira, de novo. O autor, Miguel Ângelo Pérez, da Pérez Arquitetura. Se uma das exigências não for feita até a próxima autovistoria, por falar de emergência, espera aí que eu acabei me perdendo aqui, por falta de verbas, período anterior avançar, eu vou voltar, tá? Se uma das exigências não for feita no período determinado e avançar até a próxima autovistoria por falta de verbas do condomínio e for de emergência, por exemplo, um desabamento, a Prefeitura pode vir ajudar o condomínio para que não haja um desastre? Existe algum programa ou fundo especial para as edificações mais carentes? Eu entendo, inclusive, que essa pergunta fica próxima do Milton Lima, que diz que se não tiver dinheiro para o Silvio Coelho de Oliveira. Quer que eu releia? Não, precisa não. Tá, então... não existe nenhum fundo, enfim, especial de investimento. Isso seria necessário contactar um financiamento e não é isso...
atribuição especial da prefeitura. A gente não conseguiu nem viabilizar. Teve uma época até que a gente tentou fazer isso, mas, não, enfim, a coisa não andou. Né? Aí as pessoas teriam que, particularmente, buscar esse financiamento junto aos órgãos de financiamento, aí os particulares, bancos e etc. Tá? Quanto à outra questão, quando a pessoa faz um laudo de vistoria, né, que ele emite lá um parecer, na qual ele determina que a edificação está inadequada, ele dá um prazo para que aquilo seja corrigido. Né? Imagino que outra pessoa vai ser responsável pela prorrogação deste prazo. Então, assim, eu entendo que, em princípio, né, a gente ainda não tem um limite máximo de prorrogação. Eu acho que essa prorrogação ela vai ter que ser limitada em alguma época, nem que seja até o máximo da próxima vistoria. Né? Mas, esse tempo todo, esse prédio que deve fazer uma obra, ele não pode ficar descalçado da vistoria e da identificação de novo prazo pelo profissional adequado. Ele não pode chegar lá simplesmente, eu, proprietário, e falar assim, olha, eu quero mais prazo. Ele tem que justificar isto tecnicamente. Tecnicamente não é ele escrever tecnicamente, é ele citar o técnico, tá, que vai confirmar aquele novo pedido de prazo. Porque esse técnico novo, ou o mesmo técnico, ele tem que se responsabilizar pelo que está sendo informado pelo dono do imóvel. E tem que se responsabilizar também pelo novo prazo. Tem situações, né, porque a gente fica falando sempre assim como se estivéssemos falando de um desabamento eminente. Né, e eu acredito que isso seja a menor proporção aqui, né, isso é a menor parte. Né. A maior parte deve ser de conservação mesmo, né, até por conta dessa credibilidade das construções. Né. Elas, via de regra, geralmente, grande maioria das vezes, os prédios são bem edificados. Né. Então, o que a gente está falando aqui é de conservação, é de manutenção. Então, eu fiz lá um laudo, né? Eu vistoriei um prédio e vi que tem coisas que têm que ser refeitas ali, então conservadas, mas que eu entendi que aquilo ali não traria nenhuma ameaça à estrutura ou à segurança daquele prédio. E dei um prazo de 3 meses. Bom, o condomínio não conseguiu dinheiro. Chegou para mim e falou assim, olha, você pode voltar lá? Voltei lá. Olhei de novo, olhei aquele negócio, não, isso aqui pode ter mais 3 meses, sim. Enfim, o que a gente está falando aqui é justamente o que a gente quer que aconteça. Quer dizer, esse síndico ele não está lá aleatoriamente pedindo prazo só para postergar um atendimento à lei. Ele está pedindo prazo, mas está pedindo prazo respaldado num opinamento de um responsável, de alguém que entende daquele assunto. Não é aleatório. Tá? Então, essa prorrogação ela acontece na medida que ela tem um respaldo técnico. É assim que a coisa funciona. Tá? Dando continuidade, eu queria só elogiar esses 2 técnicos, porque eu acho que eles estão aqui de peito aberto, inclusive se propondo a receber as críticas e até tentar aprimorar, o que eu acho super bacana. Vamos lá. Ernesto Marcos Davi, da Gomes.